Existem diferentes tipos de pausas. As pausas que são condicionadas pelo trabalho são todas as interrupções que surgem na operação da máquina ou na organização do trabalho. As pausas que são prescritas são pausas do trabalho definidas pela gerência. Por exemplo, pausas de meio-dia, de café da manhã, do lanche, enfim. Vários estudos nos mostram que as pausas prescritas são introduzidas. O aparecimento dos sintomas de fadiga é postergado e a parte de produção devido à fadiga é menor. No todo, as pausas para descanso tendem a aumentar a produção ao invés de reduzir. Vou fazer um parênteses, que é o que geralmente fala assim, pausa, pensa diminuição de produção. Tá? Isso está embutido, né? Pausa é diminuição de produção, e isso não é verídico. Até isso pode surgir um bom trabalho. A ergonomia atribui esse efeito à prevenção da fadiga excessiva ou do restabelecimento periódico dos sintomas da fadiga, durante o intervalo de relaxamento. Então, um dos nossos autores, que eu encontrei, afirma que a pausa do trabalho é uma indispensável condição fisiológica no interesse de manutenção da capacidade de produção. Interpõe que a pausa tem um significado biológico, por assim dizer, em todas as funções do corpo humano. Pode-se constatar a troca rítmica entre gastos de energia e reposição de força ou de maneira simples, entre o trabalho e o descanso. Esta troca é uma condição sine qua non para o músculo, para o coração. E se nós examinarmos detidamente os processos biológicos para todo o organismo, a introdução das pausas de descanso não é só uma necessidade vital do corpo, mas também principalmente para trabalhos que exigem muito do sistema nervoso, isto é, trabalhos mentais, onde a destreza dos dedos e a exigência dos órgãos dos sentidos é importante. A gente encontra nos frigoríficos, né? Grandgen também nos traz, então, que os resultados que foram mostrados na relação entre duração da jornada e produção, a introdução de pausas gerou uma consequência, uma aceleração da produção, de modo que a perda de tempo de pausas prescritas foi compensada pelo aumento na intensidade de trabalho. Isso vem de 98, ele já fez essa constatação. Sobre o rendimento, Grandgen também nos traz, então, o que ele observa, que mesmo que nem todas as pesquisas tenham sido feitas segundo o rigor científico, foi mostrada uma tendência que as pausas no trabalho aumentam o rendimento. A ergonomia explica esses efeitos com a inibição de excesso de fadiga ou com a periódica eliminação dos sintomas de fadiga, o que também pode ser chamado do restabelecimento do descanso. Lida, em 90, também argumenta que as pausas previnem a fadiga. Entre as fontes de fadiga, relaciona exagerada carga muscular, ambientes com ruídos, vibrações, temperaturas ou iluminações inadequadas. O autor recomenda que em trabalhos que exijam atividade física pesada ou em ambientes desfavoráveis com altas temperaturas ou excesso de ruídos, devem ser implementadas pausas durante a jornada de trabalho. As pausas também podem ser embutidas no próprio ciclo de trabalho. Então, você veja, são autores que eu encontrei de 90 e 98. Não é novidade. Eles já vêm falando sobre as pausas. Eles já vêm trazendo cientificamente as pausas. Observa-se que o regime de pausas proposto pela NR17 está, então, de acordo com as considerações que foram acima suplicitadas. Entenda-se que este regime de pausas é proposto para o indivíduo e não para o setor, a célula ou para a empresa. Isto significa que não é necessário que todos os trabalhadores de um determinado setor, célula, empresa, tenham que realizar a pausa simultaneamente. Ou seja, desde que respeitada a pausa individual de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados, a interrupção do trabalho individual poderá ser organizada de acordo com as características de cada atividade que é realizada. A NR17, de ergonomia, do Ministério do Trabalho e do Emprego, né, ela nos traz, então, a implementação das pausas para descanso em trabalhos nos frigoríficos, né? No seu item 17.6.3, diz claramente, então, repetindo, nas atividades que exijam sobrecarga muscular, estática ou dinâmica do pescoço, ombro, dorsos e membros superiores e inferiores,
E a partir da análise ergonômica do trabalho, deve ser observado o seguinte: todo e qualquer sistema de avaliação do desempenho para efeito de remuneração e vantagens de qualquer espécie deve levar em consideração as repercussões sobre a saúde dos trabalhadores. Devem ser incluídas pausas para descanso. Visando, então, a necessidade de estabelecer requisitos, veio a NR 36. Coloco também, então, para vocês, né, que no item 16.13 dela, que traz as pausas na sua organização temporal do trabalho. Essa NR, então, ela foi publicada em 18 de abril, e esse trabalho para o Ministério Público foi encerrado em março, foi entregue. Então, quer dizer, eu fiz um trabalho em cima das pausas, onde nós não tínhamos uma NR ainda publicada, né? Esse trabalho foi feito anterior. Quando eu estava entregando ele ao Ministério Público do Trabalho, um mês antes de eu entregar, na verdade, início de maio foi que eu entreguei, um mês antes, então foi publicada. Por isso que eu cito ela brevemente, porque ela não foi utilizada como o item prioritário. Foi em cima da 17 e do que eu encontrei na bibliografia. As grandes empresas frigoríficas costumam funcionar horas por dia, 5 dias por semana e em diferentes turnos. Em geral, o processo de trabalho em frigoríficos divide-se em 4 grandes etapas. A preparação do animal para o processamento. Os animais tratados em granjas e incubatórios são recebidos vivos e depois são abatidos e encaminhados para as outras etapas da produção. A evisceração dos animais. O espotejamento e a embalagem. A estocagem e a expedição. As operações de abate e obtenções de carnes ocorrem de forma sequencial, como uma linha de montagem, na qual a velocidade de trabalho não é determinada pelo indivíduo, mas pelo número de animais que devem ser abatidos por intervalo de tempo. Objetos cortantes são manipulados em movimentos firmes e vigorosos, que podem causar lesões do sistema músculo-esquelético, de 2007. Uma das características do trabalho em frigoríficos é a elevada carga de movimentos repetitivos. Trabalhadores das indústrias de aves desossam no mínimo 4 coxas de frango por minuto. Nessa função, há funcionários que realizam até 120 movimentos diferentes em apenas 60 segundos. Enquanto os estudos ergonômicos apontam que o limite de ações por minuto deve ficar numa faixa de 25 a 33 movimentos, para evitar o aparecimento de doenças osteomusculares. Esse item eu retirei de uma bibliografia na época. E agora, na minha vivência, enquanto perita, nós estamos confirmando isso, e às vezes até maior a repetitividade do que está na bibliografia. Né? Tem a minha colega perita que não me deixa mentir sozinha sobre o fato. Então, assim, a gente está encontrando empresas onde a gente está sendo requisitadas perícias ergonômicas, onde os ciclos são muito maiores, tá? São de 4 coxas. Aqui, ele está sendo gentil, tem empresas que são de 6 a 7 por minuto, né? O ciclo de repetição é muito alto. Especialistas em saúde do trabalho afirmam que as LER, lesões por esforço repetitivo, têm como um dos fatores facilitadores e agravantes a exposição a baixas temperaturas. Além disso, o trabalho contínuo com facas, serras e outras ferramentas afiadas, aliado a jornadas exaustivas, elevam o risco de acidentes de trabalho. O projeto, então, né, eu fiz uma introdução para vocês de como foi que eu comecei a achar os dados para essa pesquisa. O projeto de implantação de pausas foi pioneiro no Brasil e se tornou realidade graças às denúncias dos sindicatos dos trabalhadores, sendo atendidas pelas autoridades e pelo esforço concentrado do Ministério Público do Trabalho para melhorar e ampliar as melhorias e encontrar outras soluções para a diminuição das doenças de trabalho em frigoríficos. No Rio Grande do Sul, mais especificamente em Caxias do Sul, o programa de frigoríficos teve início em 2006, durante uma reunião com o Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego e sindicato. Na época, todas as empresas do ramo na região apresentavam inúmeras irregularidades. Segundo o procurador, então, Dr. Ricardo Wagner Garcia,
O acordo foi um salto de qualidade no programa de frigoríficos, pois aprofunda a intervenção ao nível do próprio funcionamento da empresa. Deverá trazer benefícios imediatos aos trabalhadores, o que já está sendo sentido. É a própria empresa que, em médio prazo, ganhará em diminuição da ausência habitual do emprego e rotatividade, além de aumentar a produtividade. Para acontecer isso, que o Dr. Ricardo almejou na época, né, ganhar a diminuição da ausência do emprego, da rotatividade, além de aumentar a produtividade, friso novamente, eu sou até taxativa, chata, em vigilância em saúde do trabalho. Sem vigilância em saúde do trabalho dentro da empresa, não tem como. A maioria dos problemas são técnicos organizacionais nos ambientes de trabalho, e as melhorias destes ambientes se darão através das políticas preventivas de saúde. As causas da LER-DORT são múltiplas e complexas, originadas de fatores isolados, conjuntos, mas que exercem seus efeitos simultâneos e interligados. A abordagem preventiva deve sempre avaliar todos os elementos dos sistemas de trabalho e implantar estratégias que melhorem o posto de trabalho, programas de formação e medidas de amparo aos trabalhadores acometidos. É necessário intervir desde os primeiros estágios do desenvolvimento do quadro clínico e não esperar a instalação e a incapacidade completa do trabalhador. Na medida em que os problemas relacionados à segurança e à ergonomia forem sendo sanados, inclusive com a automatização na produção, outros aspectos poderão ser enfrentados, como o excesso da jornada de trabalho, o assédio moral, entre outros. Não obstante, devemos salientar que a maioria dos trabalhadores utiliza o serviço público de saúde. E não é admissível que os gastos com a saúde pública aumentem pelo fato de vários trabalhadores estarem ficando doentes por causa de setores e empresas privadas. E isso é uma realidade. Tá? Muitos trabalhadores caem na rede SUS vindo de empresas privadas, porque não são todas que têm plano de saúde. E algumas têm plano de saúde, mas não cobrem todo o tratamento. Chega no momento, SUS. Isso é uma realidade.